Paz do Senhor, amém? Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um culto. Nós vamos estar aqui hoje cultuando ao Senhor, dando graça a Ele, porque Ele é bom. Enquanto você vai compartilhando, enquanto você vai enviando para os grupos da sua família, enquanto você vai compartilhando na sua página no Facebook, nós vamos estar orando, dando início ao culto. Que hoje você possa entrar na presença do Senhor, que hoje você possa sentir o Senhor aí com você, como se Ele estivesse caminhando ao seu lado. Pai, em nome de Jesus, nós hoje, meu Pai, queremos estar aqui, Santo Deus, para bendizer o Teu santo nome, dizer que o Senhor é santo, dizer que o Senhor é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Te amamos, Jesus, louvamos o Teu santo nome. Estamos aqui hoje, meu Pai, reunidos em Tua presença para Te adorar. Que as pessoas que estão em seus lares, meu Pai, neste momento, possa cada vez mais, Senhor Deus, entrar nessa atmosfera de adoração. Agora, neste momento, que eles possam se concentrar em um culto agradável a Ti, não em assistir, meu Pai, um culto, não em assistir louvores, não em assistir uma mensagem, mas sim prestar um culto agradável a Ti, Senhor. Nós, como igreja, como corpo, meu Pai, queremos Te adorar e bendizer o Teu santo nome, agradecer ao Senhor por tudo que tem acontecido em nossas vidas. Muitos, meu Pai, pode olhar para nós e dizer: quem é este povo que agradece em meio a uma pandemia, em meio a momentos difíceis? Pai, não existe momento bom ou momento difícil para Te agradecer, porque somos gratos a Ti por tudo que o Senhor já fez, somos gratos a Ti, meu Pai, pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. Por isso, meu Pai, nós seremos eternamente gratos a Ti. Obrigado, Jesus, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito pela Tua igreja, meu Pai. Abençoe aqueles que estão em seu lar, abençoe aqueles que estão na sua casa, que hoje nós possamos prestar um culto agradável a Ti, meu Pai, nos louvores, na adoração, Santo Deus, que nós possamos entoar um novo cântico a Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que hoje nós possamos ser verdadeiros adoradores, meu Pai, como a Tua palavra diz, o Senhor busca os verdadeiros adoradores, que hoje nós possamos ser esses, os verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade. Te louvamos, Senhor, recebe a nossa oração, recebe a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, aleluia. Há um lugar junto ao Teu coração, onde eu desejo estar. Há uma voz que é como o som de muitas águas, eu anseio escutar. Eis-me aqui, eu sou Teu para sempre. Porque não há outro lugar que eu queira estar. No Teu olhar eu fiz minha morada. Pra onde eu irei se só Tu tens as palavras de vida eterna? Se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu subir a mais alta montanha, ainda assim ali o Teu amor me alcança. Há um lugar
coração onde eu desejo estar. Há uma voz que é como o som de muitas águas, eu anseio escutar. Eis-me aqui, eu sou teu para sempre. Eis-me aqui, eis-me aqui, eu sou teu para sempre. Porque não há outro lugar que eu queira estar. No teu olhar eu fiz minha morada. Pra onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu subir na mais alta montanha, ainda ali, assim o teu amor me alcança. Eu vou perder para o teu amor. Eu vou deixar tua glória reinar. Declare isso, eu vou perder. Eu vou perder para o teu amor. Eu vou deixar tua glória reinar. Eu vou perder, eu vou perder para o teu amor. Eu vou deixar tua glória reinar. Porque não há outro lugar que eu queira estar. No teu olhar eu fiz minha morada. Pra onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu subir a mais alta montanha, ainda assim ali o teu amor me alcança. Porque não há outro lugar que eu queira estar. No teu olhar eu fiz minha morada. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu subir a mais alta montanha, ainda assim ali o teu amor me alcança.
e eu vou perder para o teu amor. Eu vou deixar tua glória reinar. Eu vou perder, eu vou perder para o teu amor. Eu vou deixar tua glória reinar. O reino em nós, eu vou perder para o teu amor. Eu vou deixar tua glória reinar. Glória a Deus, Senhor. Reina em nós sempre com teu amor maravilhoso, Pai. Glória a Deus. Tu és a luz do mundo, Senhor. E quem anda em Ti, Senhor, jamais estará em trevas, Senhor. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Então nós declaramos: eu vim para te adorar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Então nós declaramos: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca saberei
preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Somos gratos a Ti, Senhor. A cruz que era para eu carregar, Senhor, o Senhor carregou por mim, Senhor. As chicotadas que era para eu levar, o Senhor as tomou por mim, Senhor. E eu sou grato a Ti, Senhor, porque o Senhor se entregou por cada um de nós, Senhor. E nos fizeste, Senhor, filhos, nos fizeste, Senhor, herdeiros contigo de todas as coisas, Senhor. Nos perdoou, nos deu novas vestes, Pai. Somos livres para cantar todos os dias, para entronizarmos o Teu nome, para alegrarmos em Ti, Senhor. Por isso eu me alegro em Ti, Senhor. Cada vez que eu canto ao Teu nome, cada vez que eu pego o violão e canto ao Senhor, eu me alegro, Senhor. Porque eu não tinha esse direito, mas o Senhor me deu esse direito, Pai. O Senhor pagou um alto preço, Senhor. E as cédulas que eram contra nós, Senhor, foram cravadas na cruz, Senhor. O Senhor envergonhou cada um dos meus inimigos, Senhor, e me fez livre para cantar aqui essa noite, Pai. E onde eu estiver, onde eu for, Senhor, proclamar o Teu Evangelho, Senhor. O Evangelho da cruz, Senhor, que me fez livre. Me fez livre, Senhor, de mim mesmo, Senhor, de todo pecado, Senhor. E eu sou grato a Ti, Pai. Por isso eu canto, Senhor, que eu nunca saberei o preço do que é carregar uma cruz, Senhor. O preço de ter o pecado da humanidade sobre as costas, ou sequer o meu pecado, Senhor. Eu jamais saberei esse peso, Senhor. Mas o Senhor o pagou por mim, Senhor. Por isso eu canto. Vim para adorar-te, vim para te adorar, para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para prostrar-me, vim para te adorar, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória ao Teu nome, Senhor, para sempre, Senhor. Glória a Deus, aleluia, amém.
Aleluia. Nós viemos aqui para te adorar, Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Tu és digno, Senhor, de ser louvado e adorado neste lugar. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Santo é Teu nome, Jesus. Clamamos a Ti, Santo Deus, para a Tua misericórdia. Clamamos a Ti, Santo Deus, para que o Senhor venha encher esse lugar da Tua graça, Pai. Cada um em seu lar, cada um em sua casa, que cada um possa sentir, meu Pai, as Tuas maravilhas nesse momento. Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça possa inundar os lares, meu Pai, que a Sua graça possa inundar, meu Pai, a vida de cada um, Santo Deus. Espírito Santo, tira a dor, tira o sofrimento, as angústias, meu Pai, que estão vivendo neste momento. Nós, meu Pai, pedimos a Ti a Tua misericórdia, para que o Senhor venha, meu Pai, de encontro a essas pessoas, meu Pai, passando um bálsamo, Santo Deus, que neste caminho, meu Pai, para a terra prometida que nós estamos, que nós possamos ter uma parada em Gileade, para que nós possamos ser curados das nossas feridas, curados das nossas angústias, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus nós te bendizemos, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Nós viemos aqui para te adorar, nós viemos aqui para bendizer o Teu nome e dizer que o Senhor é santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da Tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui hoje mais uma vez para adorar ao Senhor e bendizer o Teu santo nome. Amém? Nós queremos hoje estar aqui agradecendo a todos que trabalham aqui, o Cristiano, o Lúcio, o pastor Lúcio, o Daniel, todos aqueles que tiram o tempo para nos proporcionar este momento de estarmos aqui, né? Cada um na sua casa, pode estar participando do culto de alguma forma. Mesmo nós estamos longe, mas neste momento estamos ligados um no outro, adorando a Deus, né? Nós sentimos saudade. Eu estava agora ali atrás na hora que o Dani estava louvando, fazendo louvor, olhando a igreja vazia, as cadeiras todas amontoadas. É triste, irmãos. A gente lembra que muitas das vezes nós não dávamos valor, né? Nos cultos de quarta-feira, nos cultos de domingo, faltávamos à toa, faltávamos para assistir um jogo de futebol, faltávamos porque estávamos cansados. E hoje você olha assim, é uma tristeza, irmãos. Mas logo, logo tudo isso vai passar, logo, logo as coisas vão voltar, não ao normal, mas eu creio que as coisas vão voltar melhor do que eram. Nós vamos voltar mais cheios de Deus, com mais ânsia do Senhor, com mais vontade de buscar a Sua presença. Eu creio nisso. Amém? Glória a Deus. Abram sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Glória a Deus. Você que precisa de uma oração, algum familiar seu, algum amigo, mande aí nos comentários os pedidos de oração, que ao final do culto nós vamos estar orando por todas as pessoas. A gente sabe que no culto de quarta-feira, né, nós tínhamos por costume orar pelas pessoas que estavam enfermas, nós fazíamos aqui um círculo, nós orávamos por todas as pessoas. Então hoje nós vamos estar orando também. Mande aí o nome da pessoa que está precisando de uma oração. Todos nós precisamos de oração, mas por algo mais específico que nós vamos estar orando no fim do culto, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Os discípulos no caminho de Emaús. Aleluia. Irmãos, eu creio que é um tempo onde muitas pessoas vão se converter ao Senhor. As igrejas estão de portas fechadas, mas eu creio, irmãos, que o Evangelho tem chegado em muitos lares. O Evangelho tem chegado em muitas casas que, se as igrejas estivessem abertas, talvez não estariam ouvindo a palavra hoje. Eu creio nisso, e nós somos esses agentes. Nós somos agentes de milagre, de levar isso às pessoas.
Você aí na sua casa, você com a sua rede social, você consegue levar isso a umas pessoas. Você consegue avisar, olha, assista o culto, participa do culto, você está na sua casa, você consegue fazer isso. Então eu creio que muitas pessoas chegarão a Cristo através desta forma. Então vamos começar a olhar por outro lado. A gente só olha para o lado ruim, né? Mas vamos olhar pelo lado bom. Vamos olhar a facilidade que você tem hoje de poder propagar o Evangelho, de poder enviar o Evangelho a uma pessoa. Você que era às vezes tímido, às vezes tinha vergonha, ou às vezes os seus convites não davam em nada, as pessoas não vinham. Hoje você pode fazer esse convite de maneira virtual. Você tem esse direito, você tem essa oportunidade de fazer isso. Então hoje, em nome de Jesus, faça isso. Vidas serão curadas, vidas serão saradas, vidas serão salvas através deste novo formato que nós estamos vivendo hoje. Amém? Veja por esse lado, em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13, diz assim: nesse mesmo dia, qual mesmo dia? O dia que Jesus ressuscitou, no domingo de Páscoa. Neste mesmo dia, caminhavam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cerca de 13 quilômetros, cujo nome era Emaús. Iam conversando sobre aquelas coisas que haviam acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e passou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. Ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleopas, disse-lhes: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabes as coisas que nela aconteceram nesses dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles lhe responderam: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que viesse remir Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres disseram, mas não o viram. Ele lhe disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele estava escrito em todas as Escrituras. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia mais longe. Eles, porém, os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já se faz tarde, e já declinou o dia. Então entrou para ficar com eles. Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, partiu e distribuiu entre eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram, e em seguida ele desapareceu de diante deles. Disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho ele nos falava e nos abria as Escrituras?
Aleluia. Pai, te damos graças, Senhor. Te adoramos, meu Pai, pela tua santa palavra, pela tua escritura, Senhor. Te adoramos, meu Pai, porque hoje nós temos a tua palavra para poder ler, compartilhar, nos alimentar dela. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder falar do teu amor, pela oportunidade de poder falar, meu Pai, do teu reino. Nos capacita, Senhor Deus, que seja o Senhor a falar, meu Pai, através de minha boca, que seja o Espírito Santo a falar com a tua igreja, que eu venha desaparecer e o Senhor venha aparecer, que a tua graça venha estar sobre este lugar, que todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem, meu Pai, possam estar com seus ouvidos atentos, e que esta palavra possa inundar o coração delas, meu Pai, assim como esses dois homens tiveram seus corações queimando enquanto Jesus o falava sobre a palavra, que nosso coração venha queimar nesse momento. Espírito Santo, seja o Senhor a fazer a obra, seja o Senhor a falar conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, irmãos? É um texto muito conhecido da palavra do Senhor aqui no Evangelho do Dr. Lucas, que fala sobre dois homens, discípulos de Cristo que no domingo de Páscoa, eles resolveram sair de Jerusalém, resolveram partir de lá e ir para Emaús, uma aldeia que ficava a cerca de 60 estádios de distância, cerca de 13 quilômetros. E esses homens estavam a caminho de Emaús, e a palavra do Senhor fala que durante o caminho outro homem chegou-se com eles e foi ouvindo a conversa daqueles homens e foi acompanhando eles, e os três viajaram juntos. Irmãos, o interessante dessa história é você raciocinar e pensar por que esses homens não reconheceram Jesus. Por qual motivo eles andaram com Jesus? Porque a Bíblia fala que eles eram discípulos de Jesus. Jesus tinha 70 discípulos, não só os 12 apóstolos, mas Jesus tinha mais 70 discípulos que andavam com ele. E eles conheciam Jesus, eles viram as obras de Jesus, eles viram os atos de Jesus. E no momento que Jesus acompanha com eles, a Bíblia fala que eles não conseguiram enxergar, os seus olhos não foram abertos, os seus olhos estavam como que fechados para reconhecer Jesus. Nós podemos talvez tentar discernir isso de uma maneira humana, uma maneira carnal, que talvez quando você encontra uma pessoa que pode ser parecida com alguém que morreu, você jamais vai associar ela com a pessoa que morreu, porque você sabe que ela está morta. Assim também, quando Maria Madalena encontrou Jesus, era de madrugada, Jesus aparece para ela e ela não o reconhece, ela pensa que é o jardineiro daquele lugar, ela fica de joelho e fala: Senhor, onde o Senhor pôs o corpo do meu mestre? Ali nós podemos talvez explicar aos nossos olhos carnais, aos nossos olhos humanos, que era madrugada, ela não conseguia enxergar direito. Naquela época não existia a luz que nós temos hoje, ela não tinha uma lanterna na mão dela, estava escuro, talvez ela não reconheceu Jesus. Mas mesmo assim, quando ele fala com ela, a voz dele, o coração dela queima e ela reconhece que ali era o mestre, e ela fala Rabone, e corre para abraçar ele, e ele fala: não me abrace, ainda não subi ao Pai. Então, por que será que esses homens ali não reconheceram Jesus? Por qual motivo porque era dia, eles caminharam durante o dia, eles viram Jesus, mas eles não conseguiam enxergar Jesus. A gente vê através dessa mensagem, a gente vê através dessa palavra que está escrita aqui no Evangelho de Lucas, que muitas das vezes nós estamos até transmitindo a palavra do Senhor, mas os nossos caminhos estão errados. Mas irmão, o que você quer dizer? O que você está querendo nos falar? Eu vou te explicar. Esses homens, eles estavam falando do que aconteceu com Jesus. Quando Jesus se aproxima deles, quando Jesus acompanha ele, vai andando pelo caminho com eles, eles estão falando dos acontecimentos que tiveram em Jerusalém, sobre a morte, sobre a prisão de Jesus,
sobre os açoites que Jesus sofreu, sobre o martírio de Jesus, sobre a morte de Jesus na cruz. E ele fala para aquele peregrino, ele fala: és tu o único peregrino que está aqui em Jerusalém, que não sabe do que tem acontecido com Jesus, que foi um grande profeta, poderoso em palavras, poderoso em obras. Então, o coração daqueles homens estavam cheios da palavra. Eles falavam de Jesus ao caminho. Eles comentavam de Jesus ao caminho. Eles falavam como é bom ir para a igreja. Olha, eu adoro Jesus. Talvez no celular deles, a playlist deles estava tocando louvores gospel. Eles andavam clamando a Jesus, falando de Jesus. Mas o caminho deles estava contrário a Jerusalém. Eles estavam saindo de Jerusalém. Talvez você esteja na caminhada falando de Jesus há muito tempo. Você sempre, em todo lugar que você vai, você honra Jesus, você fala de Jesus, você ama Jesus. Mas os seus caminhos são outros. O seu caminho é contrário, sendo que o caminho certo a fazer era ir para Jerusalém, porque Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A Jerusalém era a cidade onde eles deveriam ficar, mas eles estavam saindo de Jerusalém, falando da palavra, mas saindo. Às vezes o nosso coração está assim, irmãos, e nós nem percebemos. Nós amamos Jesus, nós falamos dos acontecimentos dele, nós lembramos dele, nós falamos que lindo foi o martírio de Jesus para nós, porque isso nos salvou. As obras de Jesus foram maravilhosas, mas o nosso coração já está longe dele, que nós estamos num caminho inverso, nós estamos no caminho contrário, que quando Jesus se faz presente diante de nós, nós estamos tão longe dele, que nossos olhos ficam fechados e nós não conseguimos nem reconhecer Jesus, nós não conseguimos nem reconhecer as obras que ele faz na nossa vida. Talvez essa é a explicação que esses homens não conseguiram reconhecer Jesus, porque eles estavam no caminho inverso. Eu não sei como é o seu caminho hoje, eu não sei para qual caminho você está indo, qual percurso você está, mas não saia de Jerusalém, não saia do propósito de Cristo para a sua vida. Não, irmão, mas eu amo Jesus, eu falo dele o tempo todo, ele está por onde quer que eu vá, ele está em meu coração. Eu não estou cultuando na igreja, mas Jesus está em meu coração. Eu não estou mais participando de cultos, mas Jesus está em meu coração. Mesmo que eu tenha a minha vida, está meio errada, mas eu amo a Jesus, ok, isso é bom. E aqueles homens estavam falando de Jesus, mas o caminho deles não era o certo. Não era o momento de sair de Jerusalém. Tanto é que quando Jesus aproxima diante deles, eles não reconhecem. Ele não reconhece, mas o entusiasmo deles é grande. Você é o único que não conhece de Jesus, varão de Deus, poderoso em palavras, poderoso em ações. Daí Jesus pega, olha para eles e fala: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Aí Jesus começa a explanar todas as escrituras para ele, de Moisés em todos os profetas. E Jesus começa a mostrar para eles que tudo o que se aconteceu, todo o martírio, a crucificação de Jesus, os profetas já tinham falado antigamente. Os profetas já tinham falado que Jesus ia vir, o Messias ia vir, ele iria ser morto. E Jesus começa ali a explanar a palavra dele. E a pergunta que eu te faço nessa noite é a seguinte: você acha que Jesus era um bom pregador? Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que Jesus pregava bem? Você acha que Jesus conhecia as Escrituras? Você acha que era bom ouvir as mensagens de Jesus? Pense aí com você agora. Quanto você daria para poder sentar e ouvir Jesus pregar? Irmãos, eu poderia dar muito, poderia dar tudo da minha vida para poder ouvir Jesus pregar. Não existiu e nem existirá alguém melhor que Jesus para poder falar das Escrituras.
E Jesus explanou toda a Escritura para aqueles dois homens. Irmão, mas aonde você quer chegar? Que mesmo com o melhor dos pregadores, o maior conhecedor da palavra, porque ele é a própria palavra, explanando as Escrituras e falando de tudo que os profetas já tinham profetizado sobre o Messias, aqueles dois homens ainda assim não reconheceram Jesus. Sabe quando você bota a culpa no pregador? Quando você bota a culpa na igreja, quando você bota a culpa no irmão, quando você fala, poxa, eu até estava bem na igreja, mas eu não aguento aquele irmão, eu não aguento aquela irmã, eu não aguento as mensagens não são boas, o louvor não é bom, você sempre põe uma dificuldade. O maior dos pregadores pregou para esses dois homens toda a Escritura, e mesmo assim os olhos deles não abriram. Sabe por quê, irmãos? Porque o caminho deles era inverso. Nós temos o costume sempre de querer falar que a culpa é de alguém. A culpa é da igreja, a culpa é da minha família, a culpa é do meu trabalho, a culpa é do meu irmão. Poxa, me prometeram e não cumpriram. A culpa agora deste momento é da pandemia. A culpa é do presidente, a culpa é do governador, a culpa é do prefeito. Nós botamos a culpa em todo mundo, mas esquecemos de ver que nós estamos no caminho inverso à palavra. Enquanto o nosso coração não se voltar para o propósito de Deus, irmãos, não adianta mensagem, não adianta pregador, não adianta nada, que você não vai conseguir enxergar Jesus diante de você. Não adianta, irmãos, enquanto o seu coração não se voltar para o propósito de Cristo, não adianta o que vão falar, não adianta a oração de pastor, não adianta círculo de oração, não adianta jejum, não adianta nada disso. Se você não voltar o seu coração para os propósitos de Cristo, você não vai reconhecer todas as bênçãos de Jesus para a sua vida. É necessário, irmãos, que nós voltamos o nosso coração para Jerusalém. É necessário que nós voltamos os nossos passos. Se nós estávamos indo por um caminho, irmãos, volta para Jerusalém, volta para os propósitos de Jesus, volta para os propósitos de Cristo. Você pode estar se perguntando, mas irmão, qual é a minha Jerusalém hoje? É a igreja? Qual é a Jerusalém hoje? Eu tenho que ir lá para Israel? Não. A Jerusalém é o propósito de Cristo para a sua vida. Não é a igreja. Irmão, se a igreja que eu falo, o templo, o espaço que nós estamos aqui, se isso fosse essencial, irmãos, o mundo hoje estaria perdido, porque está fechado os templos. É bom para a comunhão, mas não é o principal. O principal é o propósito de Cristo em nossa vida. Irmãos, você vê como nós somos. A gente sempre tem o costume de falar que a gente é tão vulnerável que se uma veinha da nossa cabeça entupir, nós vamos cair duro no chão e morrer, e é uma verdade. Mas quando acontece isso de fato em nossa vida, é que nós vamos nos ligar. Para pensar, olha como vocês estão vulneráveis, olha como nós estamos vulneráveis, olha como todas as pessoas estão vulneráveis. Um vírus que ninguém enxerga, que ninguém vê, bota pânico no mundo inteiro. As pessoas entram em pânico, as pessoas estão morrendo de medo, as pessoas estão morrendo com o vírus, a gente sabe disso, mas pior que isso, as pessoas estão morrendo de medo. As pessoas estão uma brigando com a outra. Olha como quando nós saímos do caminho e saímos do propósito de Cristo, olha as coisas que acontecem ao nosso redor. Irmãos, se eles estivessem em Jerusalém, mesmo com toda a perseguição que estavam contra os discípulos depois da morte de Jesus, se eles estivessem em Jerusalém, dentro do propósito de Cristo, irmãos, o coração e os olhos deles iam ser abertos. Jesus, quando ele aparece
diante dos 12 apóstolos, diante dos discípulos, que eram os 11, que Judas já tinha morrido, mais os outros discípulos, mais Maria, que todos estão numa sala, e ele aparece no meio de todos e fala: paz seja convosco. Na hora que ele apareceu, todos reconheceram ele. Todos reconheceram, até Tomé, que a gente fala que não creu, que antes estava falando, eu só acredito vendo, que todos também, de Pedro também correu lá para o sepulcro, porque só acreditava vendo. Todos os discípulos estavam ali, só acreditavam vendo, mas quando Jesus apareceu, todos creram. Por que eles creram? Porque eles estavam no propósito de Cristo, que era ficar em Jerusalém. Ah, irmão, mas Tomé teve que tocar o lado. Sim, Jesus mostrou para ele: olha aqui, Tomé, o meu lado, toca, olha os furos da minha mão, agora vê que sou eu. Isso não quer dizer que ele não acreditava. Quando ele viu Jesus, na hora que ele viu Jesus, ele falou: poxa, é verdade, Jesus ressuscitou. Porque eles reconheceram na hora, irmãos, porque eles estavam no propósito. Reconheça os milagres de Deus na sua vida. Reconheça tudo que está acontecendo para você durante esse tempo. Talvez você fale: mas não está acontecendo nada de bom para mim, irmão. Sabe por quê? Porque você não está no propósito. Tem um monte de coisa acontecendo boa para você, mas você sempre acha que está só acontecendo coisas ruins. Por quê? Porque o seu caminho está saindo do propósito, que é ficar em Jerusalém, que é ficar no propósito de Cristo. Volte, irmãos. O maior dos pregadores, aquele que todos nós aqui daríamos tudo para ouvir uma mensagem, para sentar ao seu lado, para reclinar a nossa cabeça em seu peito, para ouvir a voz dele. Nós queríamos, irmão, todos nós aqui daríamos tudo para ver Jesus sentado num barco pregando, sentado na montanha e pregando o sermão do monte, estar ao lado dele quando ele curava cegos, estar ao lado dele quando ele curava os leprosos, ressuscitava mortos. Todos nós daríamos tudo para estar lá. E aqueles homens ouviu o maior de todos os pregadores, e mesmo assim os seus olhos não se abriram. Não vai ser eu pregando aqui que vai abrir os seus olhos. Não vai ser o maior dos pregadores que vai abrir os seus olhos. Não vai ser a canção mais linda que vai abrir os seus olhos. Não, irmão, mas uma vez, uma mensagem sua, uma mensagem do pastor, uma mensagem de alguém entrou no meu coração e falou profundamente comigo. Não foi o pregador, foi porque você estava disposto a voltar para o propósito. Se não há disposição na sua vida em voltar para Jerusalém, em voltar para o propósito de Cristo, não há palavra que vai te convencer do contrário. Por isso, irmãos, creia na palavra, creia em Jesus, creia que os profetas falaram, assim como Jesus disse: eu alertei vocês, eu estive 3 anos com vocês alertando que eu iria morrer, mas eu iria ressuscitar. Eu alertei vocês, e hoje e depois de tudo isso acontecido, vocês estão com o coração triste. Olha o que Jesus fala quando Jesus acompanha eles. No versículo 17 fala: ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Eles estavam entre eles falando de Jesus, falando do amor de Cristo, mas estavam tristes. Você está sempre falando de Jesus, falando do amor de Cristo, e sempre está triste. Você sabe que uma coisa muito interessante que a palavra de Deus fala, eu não vou lembrar o texto agora, mas eu tenho uns irmãos ali fera na internet que acham rapidinho, que ela fala assim: digo fraco, eu sou forte. Onde? Você vê, Oséias 3, o Lúcio falou, eu creio. Digo fraco, eu sou forte. Enquanto eles acham, eu vou falando. Diga o fraco, eu sou forte. Talvez você não esteja entendendo. Olha como a palavra tem poder. Diga o fraco, eu sou forte. Está fraco? Está doente? Está passando por um momento difícil? Está passando por dificuldade na sua vida? Está se sentindo triste? Está se sentindo fraco? A palavra do Senhor nos orienta: diga o fraco, eu sou forte.
O que a palavra do Senhor está nos falando? O que Jesus está nos falando? Que quando Joel 3, capítulo 10, o que o profeta Joel está nos falando através da palavra de Cristo, porque Jesus é a própria palavra. O que ele está nos falando? Que quando você se sente fraco, diga com a sua boca: eu sou forte. Irmãos, eu vi isso nesta pandemia. Pessoas com saúde, pessoas bem de saúde, quando pega esse vírus, estão deitados numa cama morrendo. Sabe por quê? Porque estão com medo, porque acham que se o vírus chegar, eles vão ter que morrer, vai ser difícil, vão ter que ser entubados. Eu vivi isso. Sabe o que eu senti quando eu peguei esse vírus? Praticamente nada, não me derrubou. Sabe por quê? Porque eu não tenho medo dele. Se você está com vírus, se você está com suspeita de alguma coisa, eu vou te falar uma palavra de Cristo para você agora: digo fraco, eu sou forte. Sabe o que você tem que dizer para esse vírus? Eu sou forte, eu tenho Cristo, e nenhum vírus vai me derrubar, nenhum mal chegará à minha casa, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Diga o fraco, eu sou forte. Diz o doente, sou curado. Diz o empregado, eu tenho emprego. É assim, irmãos. Voltai ao caminho. Não saia de Jerusalém. Que privilégio daqueles homens de poder ouvir Jesus, de poder ouvir Jesus pregar e expor a palavra para eles, mas os seus olhos fechados. Chegando a um certo momento daquela viagem, eles chegaram a Emaús, chegaram à aldeia, e Jesus fez com que se ia embora. Irmãos, que interessante. Você sabe que nós deixamos a oportunidade de ir embora. Quando a Bíblia fala que Jesus fez com que continuaria a viagem, aqueles homens falaram: não, fique conosco, já se faz tarde. Tem até um hino que canta essa música, que fala essa letra, né? Fica, Senhor, já se faz tarde. Eles falam: fica, Senhor, já se faz tarde. Eles ainda não tiveram reconhecido Jesus, mas a misericórdia do Senhor fizeram eles agarrar aquela oportunidade. Não deixe hoje a oportunidade passar de você. Talvez você ama Jesus, talvez não, eu tenho certeza que você ama Jesus, senão você não estaria aqui. Eu tenho certeza que você ama Jesus, mas talvez o seu coração está triste, talvez você está angustiado, com medo. A palavra que eu tenho para você é: volte para o propósito de Jesus. Hoje Ele está passando em frente à sua tenda. Grite para Ele: fica, Senhor, já se faz tarde. Entre em minha casa e faz morada aqui. Eu posso estar fraco hoje, mas contigo eu sou forte. Eu posso estar doente, mas contigo eu sou curado. Eu posso estar passando por angústia, mas contigo eu sou renovado. Fica, Senhor, já se faz tarde. Peça para Jesus ficar hoje. Peça para Ele ficar contigo. Peça para Ele ficar na tua casa. Irmãos, esses dias eu estou dando muito exemplo do Benjamin, porque eu estou vivendo, não vivendo muito, mas esse tempo que fica em casa, a gente vê muito mais coisa. E quem a gente observa mais são os nossos filhos. E ele teve semana passada uma semana de prova da escola, que ele está fazendo aula online. Então ele teve uma semana de prova, semana passada inteira. Cada dia foi uma prova: português, matemática, inglês, geografia, história. E toda hora que ele ia fazer a prova, ele falava: pai, peraí. Ele corria para o quarto dele, se ajoelhava e orava. Toda vez. Onde você vai, Benjamin? No primeiro dia eu falei para ele: onde você vai, Benjamin? Vem fazer a prova. Ele: não, peraí, pai, eu vou orar. Ele corria para o quarto dele, se ajoelhava e orava, pedindo ao Senhor para abençoar ele. Sabe o que é isso? Fica, Senhor, já se faz tarde. Fica comigo.
Não vai não. Me ajuda na minha prova, me ajuda no meu trabalho, me ajuda na minha casa, me ajuda na minha enfermidade. Eu não consigo, o Senhor pode me ajudar. Então isso nos ensina, irmãos, que a criança nos ensina. Porque o coração deles, irmãos, Jesus disse, o reino de Deus, o reino dos céus pertence aos pequeninos. O que isso nos mostra? É que é isso que nós temos que fazer. Cada prova que nós passamos, cada angústia que nós vivemos, cada coisa que nós vamos fazer, ora e pede auxílio do Senhor, ora e pede o socorro do Senhor. E você vê que é impressionante, em todas as provas ele foi lá e tirou 10. Mas porque ele é inteligente? Porque ele é bom? Porque, obrigado pastor Lúcio, sabe por quê? Porque ele pediu auxílio. Às vezes aos nossos olhos é simples, mas para eles são grandes coisas. Por quê? Porque dentro da pequenez, dentro da criança que ele é, sabe o que eu falava para ele? Tá vendo, filho? Jesus te ajudou, Jesus te abençoou. E daqui para frente, irmãos, toda vez que ele for fazer prova, ele vai lembrar que se ele clamar a Jesus, ele vai auxiliar. Isso não quer dizer, você jovem, que você não tem que estudar, você tem que falar, Jesus me ajuda. Não, não é isso. É a dependência de Cristo. Fica, Senhor, já se faz tarde. Fica, Senhor, já se faz tarde. Versículo 28. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para longe. 29. Eles, porém, o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declina o dia. Então entrou para ficar com eles. Aconteceu que, estando eles à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu àqueles homens. Então os olhos deles se abriram e reconheceram. A partir do momento, irmãos, que Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram. Eu entendo que desde o começo, quando Jesus encontrou ele, talvez Jesus não queresse que eles o reconhecessem. E depois que Jesus parte o pão, Jesus abre os olhos dele para eles reconhecer. Talvez foi isso. Mas o que eu posso também entender dessa passagem é que enquanto eles saíam do propósito, eles não conseguiam enxergar Jesus. Mas a partir do momento que eles constrangeram Jesus a ficar com eles, irmãos, e a tomar conta daquilo que é deles, ou seja, Jesus tomou conta do pão deles, tomou conta de tudo que eles tinham, Jesus repartiu, Jesus que distribuiu, ou seja, quando eles seguraram Jesus e falaram, Jesus, toma, tudo é teu, ou senão, Senhor, tudo é teu, a partir daquele momento, numa forma espiritual, os olhos deles se abriram. Sabe por quê? Não porque tal Jesus quis, porque Jesus, se ele quisesse, ele poderia ter abrido antes, mas é por causa da atitude deles de falar, fica conosco, Senhor. Sabe quando os seus olhos vão se abrir, você vai poder enxergar cada vez mais o propósito de Deus na sua vida, a partir do momento que você começar a falar, fica, Senhor, comigo, toma conta do meu pão, me alimente, me dá de comer, me dá de beber. A partir do momento que Jesus partiu aquele pão e deu para aqueles homens, os olhos deles, algumas traduções falam, foram como se abertos. Alguém abriu os olhos dele, e eles puderam reconhecer Jesus naquele mesmo momento, e na hora que eles reconheceram, então os olhos deles se abriram e reconheceram, e em seguida, ele quem? Jesus, desapareceu diante deles. Na hora que os olhos deles se abriu, Jesus foi embora, o propósito tinha sido cumprido. Irmãos, mas alguns céticos podem dizer, mas isso talvez foi uma visão da mente deles, andando no deserto, isso talvez foi, eles imaginaram isso, porque o trauma do acontecido, da morte de Jesus era muito próxima, então eles tiveram essa visão, e talvez
Pode ser, os céticos podem dizer isso, mas nós podemos provar de outra forma. Visão não parte pão, visão não dá pão. Jesus é tão perfeito nas coisas que faz, para que depois, quando Jesus desaparece, eles não ficarem como loucos, falando, será que foi uma visão que nós tivemos? Não, naquele segundo que Jesus desaparece, eles poderiam até pensar, será que foi uma visão que nós tivemos? Mas quando eles olhassem para a mão deles, e vissem o pão partido, eles iam falar, não, visão não parte pão, o Mestre esteve aqui, Ele estava conosco. Você não viu que quando Ele nos falava da palavra, não nos ardia o coração? Você não viu que quando Ele nos expunha a palavra, não nos ardia o coração? Era Jesus que estava aqui conosco, era Ele que estava conosco, realmente Ele ressuscitou, realmente as palavras que Ele disse é verdade, realmente tudo aquilo que Ele prometeu acontece. E eu digo para você nessa noite, tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que Ele disse, vai acontecer em nossas vidas. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, e nós estamos tendo aflições, mas Ele também disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vós também vencereis. E eu creio nessa palavra, eu boto fé nessa palavra, porque eu vou vencer o mundo, você vai vencer o mundo, porque esta é a palavra de Cristo. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje Ele vive e reina eternamente, e as palavras e promessas dEle para a nossa vida estão se cumprindo. Diga o fraco, eu sou forte. Naquele mesmo momento, irmãos, quando os olhos daqueles homens se abriram, que os olhos daqueles homens, eles reconheceram Jesus, que Jesus desaparece, eles falam, não nos ardia o coração enquanto Ele nos expunha as escrituras? Olha o que fala no versículo 32, disseram um ao outro, porventura não nos ardia o nosso coração quando pelo caminho Ele nos falava e nos abria as escrituras? No 33, na mesma hora eles levantaram-se e voltaram-se para Jerusalém. Ou seja, na mesma hora, no mesmo momento, eles se levantaram e voltaram para o propósito. Eles não deixaram para o dia de amanhã, eles não deixaram amanhecer o dia, eles não falaram, não, quando amanhecer o dia a gente volta, porque agora está de noite, quando amanhecer o dia a gente volta para Jerusalém. Não, na mesma hora que eles perceberam, na mesma hora que eles reconheceram Jesus, eles se levantaram do lugar de comodidade que eles estavam e voltaram para Jerusalém, voltaram para o propósito de Cristo. Esta é a palavra que eu tenho para você. Não deixe a oportunidade passar nessa noite. Levante-se do momento da onde você está e volte para o propósito de Cristo na sua vida. Volte-se para Jerusalém, volte-se para fazer a vontade do Pai. Ele está partindo o pão para você, Ele está distribuindo, Ele não vai deixar faltar nada para você, Ele não vai deixar faltar o pão de cada dia, Ele não vai deixar faltar o leite de cada dia, Ele não vai deixar faltar nada para você. Mas levante-se da onde você está e volte para o propósito. Não deixe para amanhã. Aprenda com a palavra do Senhor. Olha o que eles falam, na mesma hora eles levantaram e partiram para Jerusalém. Aqueles homens, eles saíram de Jerusalém com um propósito, mas quando Jesus aparece para eles e eles têm um encontro real, um encontro verdadeiro com o Mestre, irmãos, eles largaram o pão, eles largaram o cansaço de ter andado 13 quilômetros debaixo de sol, já era noite, já era tarde. Aqueles mesmo que falaram, fica conosco, já é tarde, não é bom você andar sozinho à noite não. Aqueles mesmos homens, quando tiveram um encontro real com Jesus, levantaram e partiram na mesma noite, de volta para Jerusalém. Volte para o propósito, volte para o propósito. Não deixe o desânimo tomar conta da sua vida. Aqueles que te acusam cairão por terra, aqueles que apontam o dedo para você cairão por terra. Não deixe o seu coração ficar triste não. Está fraco hoje? Diga o fraco, eu sou forte. A palavra, quando Jesus expunha a palavra para eles, irmãos, é luz para os nossos caminhos, é luz para os nossos caminhos. E a palavra hoje está sendo luz para o seu caminho. Levante-se do lugar de comodidade que você está. Eu sei que você fala de Jesus, eu sei que você lembra dos atos dele, mas talvez o seu caminho é o contrário ao dele.
E nessa noite Ele está te acompanhando durante esse caminho e falando para você: volte para Jerusalém. Volte para o propósito. Irmão, mas meu propósito era mas essa pandemia atrapalhou tudo. Pandemia nenhuma atrapalha o propósito do Senhor. Pandemia nenhuma atrapalha o propósito do Senhor para a sua vida. Em meio à tragédia, Deus te abençoa. Em meio ao caos, Deus te abençoa. Volte para Jerusalém. Não fique em Emaús. Saia dessa tenda. Saia dessa caverna que você está vivendo. Saia desse lugar de escuridão, desse lugar de medo, desse lugar de solidão que você está vivendo. Jesus partiu o pão para você. Ele já deu o pão na sua mão. Hoje Ele está dando pão na sua mão através dessa palavra. A palavra do Senhor é pão para a sua vida. Ele está dando pão, Ele está dando alimento na sua mão. Abra os seus olhos e reconheça que Jesus está te chamando. Levante-se do lugar que você está e volte para Emaús, e volte para Jerusalém. Saia de Emaús, volte para Jerusalém, volte para o propósito de Deus para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Cristo poderoso, Cristo ressurreto, aquele que está aqui, some e aparece em outro lugar, aquele que atravessa as paredes, aquele que fala, quando aparece para os discípulos: joguem a rede à direita, e eles jogam, e ele extrai aqueles 153 grandes peixes. Mas só que quando ele chega com os grandes peixes, o peixe já está pronto. É isso que vai acontecer com você. Você vai sair para pescar a noite inteira, você vai até trazer o peixe, mas Jesus já vai deixar o peixe pronto para você. Depois que acabar essa pandemia, toda essa loucura que nós estamos vivendo, ao final de tudo isso, quando o dia raiar, o peixe já vai estar pronto para você. Lê lá em João capítulo 20, o peixe já vai estar pronto para você. Não tenha medo. Guarde isso no seu coração, para nós terminarmos. Diga ao fraco: eu sou forte. A palavra tem poder, irmãos. A palavra tem poder. Nada pode te parar quando você crê, você professa a palavra, você fala, quando você não tem medo. Nada pode te parar. Já viu aquelas pessoas quando estão bem a vida inteira, faz um diagnóstico e descobre que tem câncer? Sabe o que elas fazem? Elas murcham, sentam e fazem o quê? Morrem, porque elas se entregam. E já viu aquelas outras que quando descobrem, falam: não, eu vou vencer, ainda que a medicina fale que não tem como. O meu Deus é poderoso para mudar esse diagnóstico, o meu Deus é poderoso para me curar. Diga ao enfermo: eu estou curado. Diga ao fraco: eu sou forte. A palavra tem poder. Não tenha medo, não fuja de Jerusalém. Volte para o propósito do Senhor. Não tenha medo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor possa cobrir você de bênçãos. Que o Senhor possa fazer com que essa palavra venha queimar em seu coração. E que você possa começar a pôr em prática. E voltar para Jerusalém. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você e depois nós vamos orar por algumas pessoas também. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essas pessoas, meu Pai, que hoje ouviram a Tua palavra, possa compreender e entender, meu Pai, os Teus propósitos. Mas, Senhor Deus, quando nesta noite eu creio que os olhos delas foram abertos, que elas puderam te enxergar e ver que, meu Pai, mesmo elas te amando, mesmo falando de Ti, às vezes, meu Pai, elas estavam saindo do Teu propósito, mesmo sem saber, mesmo sem perceber, elas estavam saindo do Teu propósito, Senhor, mas agora os olhos delas se abriram, mas que neste momento elas não venham ter medo de voltar, eles venham se levantar e tomar uma atitude de fé, e voltar para o Teu propósito, Senhor, ainda que lá fora esteja noite, ainda que lá fora esteja trevas,
Mas, Senhor Deus, em nome de Jesus, como diz a tua palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Ainda que essa volta para o propósito pode durar a noite inteira, mas um dia, Senhor, o sol vai raiar de novo, o dia vai ficar claro e todas as coisas serão luz, todos os caminhos serão enxergados. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas possam, meu Pai, voltar para o propósito que o Senhor tem para elas, Senhor. Tira o medo do coração dessas pessoas, tira a dor, tira o desânimo, Senhor. Aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, sejam curados agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, oramos, meu Pai, pela irmã Valquíria, meu Pai, que teve o diagnóstico, o irmão Antônio, de estar com esse vírus maldito. Mas Deus, hoje eles vão falar no coração deles: eu sou forte, eu estou curado, eu estou livre desse vírus, e em nome de Jesus, nenhum mal chegará até a tenda deles. Pai, que o teu poder, que a tua graça, que o teu Espírito Santo possa confortar o nosso coração neste momento, em nome de Jesus. Pai, também quero orar, meu Pai, para os pedidos de oração que tiveram. Quero orar pelo Silvio, sobrinho da irmã Raimunda, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu também quero orar, meu Pai, pela vida, Santo Deus, das pessoas que estão assistindo, meu Pai. Das pessoas que estão, meu Pai, em nome de Jesus, participando desta live. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar. Visita a vida do Silvio, meu Pai. Visita este homem, Santo Deus, que haja cura na vida dele, que haja libertação na vida dele. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que o Senhor possa entrar, meu Pai, com a tua providência na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Nós te louvamos e te agradecemos e bendizemos o teu santo nome, porque sabemos que o Senhor é poderoso, meu Pai, poderoso. Oramos pela vida da Edna também, Santo Deus. Oramos pela Francisca, que ela pediu oração, que haja cura, meu Pai, que haja libertação pela Francisca. Oramos pelo lar da Edna, meu Pai, que o Senhor venha colocar a tua mão, que entra com o teu poder, que haja proteção para esta mulher, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te louvamos e damos graças, Santo Deus, porque o Senhor tem tido misericórdia das nossas vidas. Tem tido misericórdia de nós, meu Pai. O Senhor tem sido bom conosco, mesmo nós não merecendo, Senhor Deus. Mesmo nós sermos o pior dos homens, o Senhor tem sido bom. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós somos os piores dos homens. Sabe eu falei isso aqui uma vez. Sabe a nossa diferença daqueles que não conhecem ou não estão com Jesus? Nenhuma. A única diferença é que nós reconhecemos que nós não prestamos. Eles ainda não reconheceram. Ah, mas o pessoal da igreja tem que ser santo. Quem disse? Nós temos que buscar a santidade, buscar melhorar a cada dia. Irmão, você é o mesmo que você era quando você se converteu? Claro que não, eu vou mudando. A gente muda. Aquilo que eu pensava 10, 15 anos atrás, eu não penso hoje. Nós evoluímos, alguns regridem. Mas a nossa diferença do mundo é que nós reconhecemos que nós não prestamos. E que nós carecemos da misericórdia de Deus. Olha para a tua vida, olha que você está vivendo neste momento onde o mundo está chorando. Onde tem pessoas desesperadas. Olha as bênçãos que Deus tem feito em sua vida. E ainda vai fazer. Você volte para Jerusalém, volte para o propósito do Senhor, volte aos pés do Senhor. Abra, quando você marca uma agenda, quando você vai lá e você, eu vou fazer tal coisa, abra um espacinho na sua agenda. Quando tudo isso acabar, seja zeloso com as coisas do Senhor. Coloque lá: vou participar dos cultos, de quarta, de sexta. Faça esse propósito, irmão. Vamos virar homem, homem que eu falo, eu não estou falando do sexo masculino e feminino. Estou falando homem, gênero humano. Vamos virar pessoas sensatas. E voltar, todas as vezes, quando tudo isso voltar, nós possamos participar
das coisas do Senhor. Separe um tempo para você poder entregar para o Senhor. Irmão, mas eu não quero mudar minha vida. Não mude, mas separe um tempo para as coisas do Senhor. Você separa tempo para tudo. Depois você vem me falar que ama Jesus, que quer estar com Ele no grande dia, mas você não consegue separar um tempo para Ele, irmão. Separe esse tempo. Volte para o propósito. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Oi? Irmãos, nós temos um canal no YouTube, tá? Transformados pela Graça. Por favor, vai lá no YouTube e coloca Transformados pela Graça. Se inscreva no canal, que a gente precisa ter um número para poder transmitir pelo YouTube também. Tem pessoas que não têm Facebook por opção de não ter rede social e não conseguem assistir o culto. Ah, irmão, mas é só criar um Facebook. A pessoa não quer criar um Facebook. A opção dela é não ter uma rede social. Então, pelo YouTube ela consegue assistir. Então se inscreve lá no canal. Toda vez que você participar dos cultos do Facebook, compartilhe para alcançar bastante pessoas. Amém? O nosso propósito, irmãos, é que o Evangelho chegue às pessoas. Então compartilhe, se inscreva no nosso canal lá no YouTube, compartilhe para os seus grupos da família, fala para o pessoal lá compartilhar, assista os vídeos lá, deve ter umas 5 pregações lá, tem pregação minha, tem pregação do pastor Júlio, do pastor Carlos, do pastor Lúcio, tem pregação da pastora. Então assiste, irmãos. Tá lá meio, não tá fazendo nada? Tá lá, vai assistir outras coisas? Assiste uma pregação. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida. Domingo nós teremos o culto aqui a partir das 6 horas da tarde, tá bom? Das 18 horas vai começar o culto aqui. Então se conecte a partir das 18 horas aqui. Aqueles que vão entregar os dízimos e as ofertas, a partir das 5 horas vai estar um pastor aqui. Você pode trazer aqui, que ele vai estar orando por você. Que Deus abençoe você que está cooperando, que está ajudando, que tem sido uma bênção, irmãos, o que vocês têm feito para o reino. Nós sabemos que as portas estão fechadas, mas com o aluguel a gente ainda paga, a luz paga, agora a internet, mais uma conta que teve que acrescentar, né? Mas amém, nós sabemos que muitas pessoas estão passando por momentos difíceis, mas naquilo que você puder ajudar e cooperar, seja ali prudente. Entregue os teus dízimos ao Senhor, que o Senhor vai te abençoar. Não é uma troca, isso é uma promessa. Não é uma troca, eu dou dízimo para Deus me abençoar. Não, isso é cumprir o mandamento de Cristo. E a Bíblia fala lá em Malaquias 3, a partir do Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 10, que o Senhor vai abrir as janelas do céu, irmãos, e derramar bênçãos sem medidas. Amém? Então entrega o seu dízimo ao Senhor, as suas ofertas, seja bondoso, tenha caridade e ajude o próximo também. Neste momento difícil, ajude aquele que precisa, se você tiver condições. Que Deus te abençoe, até o próximo culto. Nós estamos com saudade, mas logo tudo isso vai passar e nós estaremos juntos. Amém? Outra coisa, eu acho que o pastor não está aqui, né? Outra coisa, eu falei no domingo passado, no domingo retrasado, de um propósito, de uma oferta. Quem lembra, irmão, por favor, entre em contato comigo e faça essa oferta de amor que nós já falamos. O pastor não está aqui? Não, né? Do pastor, da oferta do pastor, da viagem deles, né? Que nós queremos dar uma oferta para que eles possam curtir. Nós demos uma viagem de presente para ele, 20 anos de ministério, para ele, para a pastora e para a Duda. E nós precisamos que você também oferte como igreja, como você que faz parte desse corpo. Oferte, abençoe a vida do seu pastor. É um presente para eles poderem curtir. Tá bom? 20 anos, irmãos. Me aguentando e aguentando você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Boa noite, até mais.